seu coração. O seu amor é como um furacão, ele é o vento de sua misericórdia. Claro, então de repente, não, ficou fora aqui, ficou fora. Vamos de novo. Aleluia. O seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente, não vejo mais minhas aflições, eu sou Deus da glória. Percebo tão maravilhoso Ele é, e o santo que Ele é. Oh, Ele amou, Ele me ama, Ele me amou. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu sou percebo quão maravilhoso Ele é. O santo que Ele é. Oh, Ele me amou. Ele me ama.
para entregar o nosso melhor a Ti, ser amado no Teu Pai. Nos prostramos aos Teus pés, Jesus. Nos prostramos aos Teus pés, Jesus, para entregar o nosso melhor a Ti, Pai. Deus aqui, Jesus. Deus aqui, outra vez, que eu te pedi no meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu nome, com tua bondade, me liberta no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que
Mesmo assim me abraçou, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, tão grande é. Eu sou pai fiel, eu sou pai, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu, o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolher. Mas uma coisa eu sei, eu tenho em mim. Eu não sei o que ele não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e não grande é. Eu sou maduro, ele é fiel. O que esse é amor, mas ele prometeu, o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolher. Mas uma coisa eu sei, que eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolher. Mas uma coisa eu sei, Deus tem palavra no nosso coração nesta tarde. Convidei o Alan, vem cá, é um dos líderes da rede jovem, e ele trará uma palavra da parte de Deus para a igreja nessa tarde. Está ouvindo bem lá atrás? Está ouvindo bem? Tudo bem, irmão?
pregar. Tente essa mão para cá. Pai, nós como igreja, o povo da gente, que será ministrado, que receberá a palavra, nós abençoamos o teu filho. Abençoamos ele, sua vida profissional, sua vida familiar, sua família, sua esposa, seu filho. Ó Deus, nós abençoamos a sua alma, seu espírito, e que ele esteja sendo hoje o canal de Deus, a voz de Deus para a nossa vida, para esta família espiritual. Fala conosco, enche-nos da tua palavra, é a nossa oração, e a igreja diz: amém. Receba com forte aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graças a paz. Poder sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente vai fazer uma exposição de Atos, capítulo 2. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga a ele: você está numa tarde de Pentecostes. Amém? Irmãos, essa tarde é uma tarde de doutrina de Pentecostes. Quem é que sabe o que é Pentecostes? A igreja conhece o que aconteceu no dia de Pentecostes. Amém? Vamos aprender sobre o Pentecostes nessa tarde. Primeiro, Pentecostes significa 50º, a palavra 50ª, que seria 50 dias após a Páscoa do domingo. Dia 24 de maio, agora que passou, foi a comemoração do dia do Pentecostes. Amém? Também conhecido como Festa das Semanas ou Festa das Colheitas. Na época em que o Senhor tira o povo do Egito, o Senhor começa a dar algumas leis para o povo. E uma das leis também que Deus tinha dado ao povo era justamente essa festa que acontecia uma vez por ano. Toda a orientação do Pentecostes acontecia lá, junto com o povo de Israel, com o povo de Deus, direcionado pelo Espírito de Deus. Moisés, ele começou a delegar ao povo como seria feita toda a orientação para o dia de Pentecostes. O que é que o povo fazia naquele dia? O povo, ele pegava a primícia do trigo e de alguns cereais das suas colheitas e eles entregavam ao Senhor diante do altar do Senhor. E no capítulo 2 de Atos, nós vemos o Espírito de Deus se derramando sobre o seu povo no dia de Pentecostes. O Senhor utilizou daquele momento onde muita gente de todas as nações, tribo, raça e língua estavam reunidos em mesmo lugar. E o Senhor aproveitou aquele momento para derramar o seu Espírito sobre a sua igreja e sobre os seus discípulos. O Pentecostes, irmãos, ele vai falar sobre uma expansão do Evangelho. O Senhor Jesus, ele trouxe o seu ministério à igreja, aos discípulos, ao mundo. E quando ele disse que iria embora, ele disse aos seus discípulos: aguardem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra vai dizer, eu queria que você lesse juntamente comigo. Atos 1,8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos, ele disse: aguardem em Jerusalém, vocês vão receber poder, vocês vão receber capacitação do Espírito para vocês anunciarem o Evangelho. E a partir dali, aquele evangelho não iria só permanecer em Jerusalém, mas aquele evangelho iria se estender a todas as nações. E graças a Jesus Cristo, aos discípulos,
discípulos e ao derramamento do seu Espírito, que hoje também somos tocados por esse Pentecostes. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem aqui tem a presença do Espírito? Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Amém? Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte e impetuoso, que encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, juntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aqui, irmãos, nós conseguimos identificar no versículo 1. A palavra vai dizer que o povo estava reunido em um só lugar, possivelmente era uma casa. E a palavra também vai dizer que, de repente, como estava todo mundo reunido em um só lugar, e de repente veio do céu um som. Ou seja, foi algo que não foi cronometrado, foi algo que não foi algo que não foi planejado pelos discípulos. Eles estavam aguardando, mas foi de repente, quando eles esperavam, aconteceu. Segunda coisa que a gente pode aprender e entender aqui é que todo esse mover, esse derramamento, ele veio do céu, ele veio de Deus. Não foi algo causado pelo homem, não foi algo que o homem planejou, mas veio do céu. Foi algo que veio de Deus e que foi derramado sobre os seus discípulos. Foi algo sobrenatural. A palavra do Senhor vai dizer que a casa se encheu da presença, a casa se encheu da glória do Senhor, a casa se encheu do Espírito do Senhor. Terceira coisa, a palavra do Senhor vai dizer que foi um som muito forte, a ponto que todos aqueles povos que estavam naquele lugar foram até aquela casa para ver o que estava acontecendo. E Deus, Ele é um Deus que chega no tempo certo. Deus, Ele é um Deus que age da forma e no tempo dele, na hora que Ele quer. Até porque Deus esperou aquele momento onde todos os povos das nações estavam reunidos naquele lugar. Existia, se você continuar a leitura, existia pessoas que falavam em outras línguas, nas línguas da sua nacionalidade. Então, quando o Espírito de Deus desceu sobre aquele povo, o povo começou a falar cada um na sua própria língua. Como assim? Eram homens que não tinham ensino, eram homens, discípulos de Jesus, eram aqueles que não tinham ensino, aqueles que não tinham sabedoria para falar em outras línguas, e eles, por meio do Espírito, estavam falando na língua daqueles que estavam lá. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Amém. E por que as pessoas ficaram perplexas a ver o povo de Deus, os discípulos de Deus, falando em outras línguas? E falando o que? Eles estavam falando possivelmente salmos, eles estavam falando possivelmente a palavra, eles estavam falando sobre a lei, eles estavam falando tudo aquilo que estava na palavra de Deus. Então aquilo foi algo tão sobrenatural que todos foram edificados naquele dia. A palavra do Senhor vai dizer que a casa se encheu da glória, todos ficaram cheios do Espírito. E tudo isso para que os discípulos recebessem poder. Eu fico imaginando, irmão, Jesus, ele terminando o seu ministério, e os discípulos vendo Jesus subindo ao céu. Jesus, quando ressuscita, ao terceiro dia, ele passa 40 dias na terra com os seus discípulos, e ele diz: aguardem até que venha, porque é necessário que eu vá para que ele venha. Ele quem? O Espírito de Deus. E eu fico imaginando a agonia dos discípulos, a agonia de Pedro, de João, de Tiago, de tantos outros que estavam ali naquele lugar, por esperar para que esse derramamento viesse. Deus, primeira coisa que nós devemos aprender, Deus estava cumprindo a sua promessa que foi feita em Joel. Queria que você abrisse sua Bíblia em Joel, capítulo 2.
cumprindo uma promessa que ele tinha feito há muitos anos atrás, quando ele usou o profeta Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos. O evangelho não era só para os judeus esperavam o Messias, mas o derramamento do Espírito era sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre todos os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. Então, irmãos, no Atos capítulo 2, nós vemos Deus cumprindo mais das suas promessas para o povo. Eu vim aqui te dizer nessa tarde que aquilo que o Senhor nos prometeu em sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos aguardando a segunda vinda desse Messias. O Espírito de Deus já está nesse lugar, já habita em nós. Existe uma promessa, e essa promessa ela foi dada quando os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Os anjos disseram: porque vocês estão olhando esse Messias que subiu aos céus? Da mesma forma que ele subiu, ele há de voltar. Então o Senhor cumpriu a sua promessa e ele há de cumprir mais uma vez sobre a igreja. Talvez você chegou aqui nessa noite e você talvez não esteja com tanta esperança que um dia esse Jesus irá voltar, mas isso é um fato, isso é uma verdade. Jesus está voltando. Você crê nisso, irmão? Amém? Segunda coisa, o Pentecostes estava centralizado na pregação de Cristo. O Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, que estava à direita do Pai. Quando o Espírito vem e ele é derramado sobre os discípulos, a centralidade do Pentecostes estava na pregação do Evangelho em Cristo Jesus. Não era um evangelho de mentira, não era um evangelho qualquer, não era uma heresia que era pregada, mas o evangelho que era pregado era Cristo ressuscitado dentre os mortos e que estava à direita de Deus. Irmãos, se nós queremos viver o derramamento mais uma vez do Espírito Santo, esses últimos dias, nós cremos que esses dias o Senhor, esses últimos dias, o Senhor há de derramar mais uma vez o seu Espírito sobre nós. Mas se nós quisermos viver esse avivamento, esse derramamento do Espírito, temos que começar a pregar o verdadeiro Evangelho centralizado em Cristo. Paulo disse que se houvesse até mesmo um anjo que descesse do céu e pregasse o Evangelho, seria amaldiçoado. Então o Evangelho verdadeiro está em Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia. Esse é o Evangelho para a salvação de todos aqueles que creem. Quem é que crê nisso? Quem é que crê que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia? Então é esse Evangelho que nós devemos pregar nesses últimos dias. O mesmo Evangelho que foi pregado lá atrás é o mesmo Evangelho que deve ser pregado nesses últimos dias. O Pentecostes também é visto o apego e a pregação das Escrituras. Se você observar, em alguns versículos depois, a gente vai ver Pedro citando os Salmos. Não existe Pentecostes, não existe avivamento, não existe derramamento do Espírito sem apego às Escrituras, sem apego à palavra de Deus. Se a gente não voltar o nosso coração para as Escrituras do Senhor, nós seremos uma igreja fria, morna e morta. Pedro, tomado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, ele não falou sobre si mesmo, ele falou das Escrituras, ele falou da palavra, daquilo
aquilo que o Senhor já tinha falado através do seu filho Davi, seu profeta Davi, guerreiro do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a trazer à tona as Escrituras, porque aquele povo judeu, eles até eram doutores, mestres, eles até agora eles entendiam da lei, mas eles não conseguiam enxergar o Messias, que era Jesus Cristo, que tinha vindo à terra, que tinha estabelecido o seu reino, e mesmo assim estavam cegos para a verdade. Mas graças a Deus que enviou o seu Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum de nós estávamos naquele dia quando Jesus subiu do madeiro, mas nós temos uma certeza. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos selados pelo Espírito. Nós temos uma certeza. O Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que a obra do Calvário foi verdadeira. Você crê nisso? A igreja tem que voltar, irmão, a amar as Escrituras. A igreja do Senhor, nós temos que voltar o nosso coração para a palavra do Senhor. Os discípulos, eles estavam cheios do Espírito, mas também estavam cheios da palavra. Eles também estavam cheios da palavra de Deus. Eles estavam trazendo uma pregação que era baseada nas Escrituras do Senhor. Aleluia. Temos que voltar o nosso coração à palavra de Deus. Temos que voltar a amar as Escrituras de Deus. Porque parece, irmãos, que passar 1 hora, meia hora, 20 minutos, 10 minutos lendo as Escrituras, parece que para a gente é entediante, parece que para a gente é ruim. Mas se a gente passar 1, 2, 3 horas assistindo Netflix, assistindo qualquer outra coisa, não é ruim. E o que é que está acontecendo com a gente, irmão? Que avivamento nós iremos viver se não olharmos para a palavra do Senhor? O Pentecostes também foi revelado pela pregação ao arrependimento. A palavra que Pedro estava direcionando o povo não era uma palavra de bênção, não era uma palavra de prosperidade, ele estava dizendo arrependei-vos. Quando o povo começou a ver o que estava acontecendo naquele lugar, o que está acontecendo ali naquele ambiente, o povo foi atraído para aquele lugar, a presença de Deus atraiu aquele povo, aquele lugar, e eles começaram a ficar perplexos. Mas Pedro, tomado pelo Espírito, começou a pregar a palavra do Senhor. E o povo disse: o que é que nós faremos, Pedro? E Pedro disse: arrependei-vos, porque vocês mataram a Cristo, vocês não receberam a Cristo. Arrependei-vos do vosso pecado. Não haverá derramamento do Espírito, não haverá avivamento se a igreja do Senhor não se arrepender pelos seus pecados. Sabe, irmão, se a gente quer ver um derramar do Espírito mais uma vez, teremos que nos arrepender. Teremos que nos arrepender pelos pecados da nossa família. Teremos que nos arrepender pelos pecados da igreja. Teremos que nos arrepender pelos pecados dos ímpios. Teremos que nos arrepender pelos pecados da nação. Se a gente não colocar o nosso choro, o nosso ranger diante do altar do Senhor, o avivamento não vai acontecer. Se você for olhar em toda a história do Evangelho da igreja, você vai ver que homens como John Wesley, como homens como Charles Finney, homens que foram levantados naquela época para trazer um novo avivamento, todos eles foram comovidos, arrependidos nos seus corações, rasgados nos seus corações diante da presença de Deus. E quando eles estavam ali derramados na presença, o avivamento vinha. Sabe quando a gente vai ver a nação brasileira não ser mais conhecida lá fora como o país do carnaval? Quando a gente começar como igreja a entender que temos que nos arrepender pelo pecado da nossa nação. O avivamento só vem, o Pentecostes só virá nesse dia, quando nos arrependermos dos nossos pecados. A característica principal do avivamento nos últimos dias será um arrependimento na igreja pelos seus pecados. Sem arrependimento não há avivamento. Deus, ele vai vir, eu creio nisso. Amém. Jesus virá, eu creio nisso. Uma grande colheita virá e acontecerá nos últimos dias, eu creio nisso. Mas nós devemos
participar disso. A palavra do Senhor diz que o julgamento irá começar pela igreja, irmão. Quando o Senhor voltar, Ele irá julgar as nações. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Ele começar a julgar as nações, Ele irá começar com a igreja. Misericórdia! Porque nós seremos os primeiros a prestar conta ao Senhor da nossa omissão. Porque esse evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. E a gente só quer estar sentado na cadeia e não quer pregar esse evangelho para alguém que está indo para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos nos arrepender nessa tarde e noite. E que possamos pregar o evangelho centralizado em Cristo, que morreu pelos nossos pecados e do mundo inteiro. O avivamento que aconteceu no Pentecostes gerou algo extraordinário na igreja. Na verdade, no início da igreja. E a gente vai ver algumas características de uma igreja avivada. A primeira coisa que a gente pode observar quando a gente começa a ler o livro de Atos e ver que a igreja ela era avivada porque o povo do Senhor, os primeiros cristãos, eles perseveravam. Diga perseverança. A igreja do Senhor perseverava de fé em fé, de graça em graça. O povo de Deus, eles não estavam retrocedendo na fé, mas eles estavam perseverando em meio às dificuldades, eles estavam crescendo em meio a tudo que eles estavam passando, e mesmo assim, o Espírito do Senhor estava guiando eles à perseverança. Uma igreja avivada, ela persevera, irmão. Uma igreja avivada não larga as armas, pelo contrário, se enche do Espírito, se prepara para a batalha e entra na guerra. A palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nós já somos mais que vencedores, porque Cristo, Ele já nos entregou na cruz a nossa vitória. A gente vai observar e ver que a igreja do Senhor também viviam em perseverança, de unidade, comunhão, viviam vida de oração individual e coletiva. A gente pode olhar isso na Bíblia. Eu queria ir no capítulo 2, você visse comigo, no versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, diga comunhão, ao partir do pão e às orações. O povo estava crescendo, a igreja estava perseverando, porque a igreja estava em comunhão, porque a igreja estava em unidade. Sabe por que é interessante isso? Por que a igreja crescia naquela época? Por que a igreja estava perseverando? Parece que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E era isso que acontecia, porque todas as vezes que alguém estava mal, que alguém não estava bem, alguém estava lá bem, alguém estava lá bem do lado para dizer: estou aqui, vem comigo. A palavra do Senhor vai dizer: orai uns pelos outros para serem curados. A unidade, ela deve ser vista e vivida na igreja. E parece que nos últimos dias isso não tem acontecido, por isso que às vezes a gente ainda não é uma igreja avivada, ou ainda não somos avivados em nossa particularidade, porque não temos unidade. Porque na primeira oportunidade que a gente for tocar do pecado do nosso irmão, a gente não vai querer se dispor a dizer: irmão, o que foi que aconteceu contigo? Eu não aceito viver dessa maneira, eu quero estar aqui para te ajudar. Onde é que está a unidade da igreja, irmão? O que foi que aconteceu com a gente? Porque parece que é mais fácil a gente apontar o nosso dedo, e quando a gente aponta um, tem 5 apontados para nós. E a gente não consegue mais olhar para o pecado do nosso irmão e dizer: ei, irmão, levanta, vem cá, vamos perseverar, vamos crescer, vamos continuar, vamos passar por esse problema e vamos avançar, porque nós estamos indo ao mesmo céu, porque nós estamos indo ao mesmo Deus. Aleluia!
Aleluia. A segunda característica importante que uma igreja avivada tem é o temor a Deus. Aleluia. Aquele povo, irmão, respeitava a Deus. Temor é reverência, respeito. E nesses últimos dias, a gente não tem visto mais isso. Porque as pessoas estão cada vez mais errando, pecando, falhando, e já não respeitam mais a presença de Deus, e não mais respeitam mais a santidade de Deus. Nós perdemos o temor ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia de nós. Porque se a gente não tiver temor a Deus, a noite não vem. Temor não é nele, irmão. Temor é entender que eu devo ser íntegro, santo, assim como Ele é, assim como Ele ordenou. Sede santos, assim como o vosso Pai Celestial é santo. E nós achamos que a gente pode fazer o que a gente quer com a nossa vida, sentar na igreja, abrir a Bíblia, levantar a mão, adorar o Senhor, e a gente não acha que deve viver uma vida de santidade. Aonde está o nosso temor ao Senhor? Que possamos nessa noite, esse início de noite, voltar no nosso coração a temer a Deus. A igreja do Senhor, ela crescia e se edificava, porque caminhava no temor ao Senhor. Naquele dia de Pentecostes, irmão, eu acho tão interessante, eu estava estudando, estava lendo, o povo ia entregar a sua primícia, a melhor coisa, a melhor parte das colheitas, eles iriam entregar. Mas naquele dia, o que na verdade aconteceu foi Jesus entregando os primeiros frutos à igreja. 3.000 almas se converteram quando Pedro estava pregando a palavra do Senhor. 3.000 almas. Avivamento, ele produz salvação. Avivamento produz cura. Avivamento produz milagres. E principalmente, avivamento produz salvação. E quem entregou a igreja, a primícia aos discípulos foi o Espírito Santo, foi Deus que entregou a primeira colheita de discípulos naquele dia. Aleluia. Temos que voltar a temer a Deus. O temor é o reconhecimento reverente de sua soberania, que se traduz em profundo respeito, obediência e do desejo de viver de maneira íntegra, afastando-se do mal por amor e admiração. Se você for analisar no Antigo Testamento, homens que serviam dentro da casa do Senhor, no tabernáculo, Ofni e Finéias, os filhos de Arão, que entregaram um incenso estranho diante do altar do Senhor, eles foram fulminados. Porque não dá para brincar com a presença de Deus, não dá para brincar com a palavra de Deus, não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar com a santidade de Deus. E Deus ainda continua o mesmo. O problema é que a gente acha que se a gente viver no tempo da graça, a gente vive no tempo da graça, a gente acha que a gente vai esconder as nossas iniquidades embaixo do tapete e ninguém está olhando. O Senhor está vendo. Aleluia! Temos que voltar a temer a Deus. Temos que voltar a amar a Deus. Se nós queremos ser cheios do Espírito, se nós queremos ver a nossa célula avivada, se nós queremos ver os nossos familiares tocados pelo poder do Espírito Santo, se nós queremos ver uma igreja cheia do Espírito Santo, nós devemos voltar a temer a Deus. Esses dias, a gente estava no encontro com Deus, eu escutei uma frase muito interessante. Um jovem lá, ele disse assim: ser cheio do Espírito Santo não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é o quanto Ele tem de mim. O quanto que o Senhor tem de você, o quanto que você se entrega a Ele, o quanto que você se derrama diante dEle. Ser cheio do Espírito é o quanto você se derrama diante dEle. Terceira característica da igreja. A igreja era uma igreja solidária. A igreja, meu irmão, é impressionante quando você começa a ler os primeiros dias da igreja primitiva. Os mais ricos, eles vendiam suas propriedades. Eles vendiam os poderes aquisitivos que eles tinham. Eles começaram
abençoar aqueles que eram mais necessitados. A igreja seguia crescendo unanimemente. Eles cresciam em unidade, em amor, em finanças, eles cresciam em tudo, mas eles estavam ali, sendo cheios, com o coração cheio de amor e solidariedade. Os irmãos se preocupavam em cumprir as necessidades dos outros. Avivamento fala mais sobre o próximo do que nós mesmos. A igreja estava mais preocupada com os interesses daqueles que eram necessitados, o pobre, a viúva, aqueles que estavam desabrigados, aqueles que estavam ali precisando de um alimento, precisando de algo. E a igreja, ela se comovia, porque não dá para dizer que nós temos amor a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, Jesus naquele grande dia vai dizer a muitos, porque Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei. Aí Jesus vai dizer, se afaste de mim, porque eu não os conheço. Uma das características da igreja é o amor ao próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós estamos procurando os nossos próprios interesses e não de Deus. A gente tem arquitetado, planejado os nossos sonhos. A gente tem arquitetado, planejado aquilo que a gente quer. E aonde está Deus nos nossos planos? Aonde está o próximo nos nossos planos? Aonde está, irmão? A igreja crescia e a igreja era avivada porque era uma igreja solidária. Era uma igreja que partia o pão de comunhão. Era uma igreja que vendia suas propriedades. Irmão, é incrível ver isso. Ver gente mais rica vendendo as suas propriedades, começar a entregar diante dos discípulos e dizer, toma aí, reparta quem não tem. E como é que a gente vai dizer que é uma igreja avivada se a gente não consegue ajudar ao irmão que está do nosso lado e a gente está vendo que ele está necessitando e a gente não põe a mão no bolso e a gente não consegue abençoar a vida dele? Aleluia! Como seremos uma igreja avivada? Como seremos a igreja do Pentecostes, cheia do Espírito Santo, se a gente não ama o nosso próximo? A igreja se reunia todos os dias para orar, louvar, ensinar, estudar, ouvir a palavra. Eles gostavam de estar em comunhão para o crescimento espiritual. A igreja crescia porque eles estavam o tempo todo observando a palavra, lendo, estudando. E a palavra de Deus ia lapidando o coração daquele povo. O Evangelho era pregado de uma forma incrível, essencial, puro e simples. E o povo era conquistado pelo poder da palavra e do Espírito Santo. A igreja ela tinha essa unidade. Isso é uma das características também de uma igreja avivada. Os cristãos, sim, os cristãos pareciam com Cristo. Quando Jesus ele cumpre o seu ministério, ele derrama o seu Espírito sobre os discípulos. Eles começam a viver mediante o Espírito Santo guiando as suas vidas. Os cristãos, irmãos, eles eram diferentes. Quando as pessoas olhavam a igreja do Senhor se reunindo, o povo se reunindo nas casas, em reuniões, as pessoas começavam a olhar e dizer, que povo diferente é aquele? E a partir do momento que vinha a curiosidade daquele povo, eles começavam a se aproximar, e era quando eles se aproximavam, eles eram atraídos pela presença de Deus, eles ali se convertiam e entregavam a vida a Jesus. Mas o interessante era que o povo parecia com Cristo. Se nós somos crentes, cristãos, se estamos na igreja, dizemos que somos igreja, e se a gente não parece com Cristo, tem algo de errado com a gente. Se as pessoas não conseguem identificar o Evangelho que entrou em nós, se as pessoas não conseguem identificar que somos templo e morada do Espírito Santo, tem algo de errado com a gente. Se nos tornamos iguais em meio a uma geração perversa, tem algo de errado com a gente. Sexta coisa, que característica interessante,
a igreja crescia. A igreja crescia a cada dia. A cada dia que se passava, a igreja estava crescendo. Quem dá o crescimento é o Senhor, né? A gente pode ver isso em Coríntios, Paulo e Apolo ali, a igreja de Coríntios sendo dividida, aí dizia, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, e Paulo começa a dizer, nem Paulo nem Apolo, mas quem faz crescer é o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Quem faz a igreja crescer é Deus, quem salva é Jesus. Mas a igreja crescia diariamente porque o quê? Eles pregavam o Evangelho. A igreja crescia porque eles ensinavam a palavra. A igreja crescia porque eles davam testemunho de Deus. Quem faz é Deus. Mas se nós somos omissos com a nossa ordem, com a ordem que Deus nos deu, com a nossa responsabilidade, como é que a igreja vai crescer? Se não abrirmos a nossa boca para compartilhar o Evangelho, para dar testemunho, porque a palavra do Senhor vai dizer, recebereis poder. Você quer ser cheio do Espírito, mas você vai ser cheio do Espírito para dar testemunho do Evangelho. A igreja crescia porque a igreja estava pregando o Evangelho. Não era só os discípulos que pregavam o Evangelho. Não era só Pedro que ia diante do sinédrio. Irmãos, Pedro, ele estava tão cheio do Espírito, que quando ele estava diante das grandes autoridades naquela época, os homens queriam que ele parasse de pregar o Evangelho. E ele disse, como eu vou parar de pregar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Nada parava os discípulos, nada parava a igreja. Eles até apanharam, irmão, foram pegos, eles eram açoitados, eles saíram daquelas situações e eles continuavam pregando o Evangelho, porque eles não conseguiam se conter, porque eles não conseguiam ficar calados diante da pregação do Evangelho. A igreja trabalhava para a salvação dos perdidos. A gente quer ver mais vidas se entregando ao Senhor. A gente quer ver mais vidas se rendendo ao Senhor. A palavra vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não tem ninguém para ir? Temos que pregar esse Evangelho. Eu não sei pregar o Evangelho, pregue do seu jeito. Quem vai falar não é você não. Você é cheio do Espírito, você carrega a presença. Então comece a abrir a sua boca e pregue o Evangelho, porque tem alguém do seu lado que está precisando ouvir esse Evangelho. A igreja começará a crescer quando começarmos a pregar o Evangelho. Cremos que nos últimos dias o Senhor fará um grande avivamento. Você crê nisso? Amém. Eu creio, irmão. Eu creio que o céu será povoado. Eu creio que muitos jovens, que muitos homens, mulheres, crianças, adolescentes irão provar de um novo derramamento do Espírito. Essa é uma noite do Pentecostes. E eu creio que nesses últimos dias o Senhor está agitando o coração da igreja para a igreja voltar à essência do Evangelho, para a igreja voltar para a palavra do Senhor, para a igreja voltar a ter temor ao Senhor, para a igreja voltar a amá-lo e se alinhar com a sua palavra. E aí sim o avivamento vem. E aí sim o avivamento vem. Esses dias eu estava lendo uma carta de 2 Pedro, no capítulo 3. Pedro ele começa a falar para algumas pessoas que alguns até estavam dizendo, cadê esse Cristo que ainda não voltou? Os meus avós morreram, as pessoas falavam que ele iria voltar, e Pedro ele começa a falar o porquê que ainda Jesus não voltou. E o primeiro motivo que Pedro fala à igreja, ele diz que vocês ainda não são o que deveriam ser, e o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente com vocês, para que no tempo determinado
ser resgatada. Ainda existe muita gente, a gente deve amar a vinda do Senhor. Isso é uma promessa que Ele há de cumprir. A palavra do Senhor diz que a gente deve apressar a vinda do Senhor. Como é que Ele nos apressar a vinda do Senhor? Nós temos amado a vinda do Senhor, porque as coisas muitas vezes dessa terra têm roubado o nosso desejo de viver eternamente com Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente está tão focado nas coisas daqui que a gente acaba esquecendo que um dia Jesus vai voltar e a gente vai viver eternamente com Ele. E a gente não apressa essa vinda, a gente não desmaranata para vencer Jesus. As nossas expectativas muitas vezes estão naquilo que é terreno. Paulo ele vai exortar a igreja em Colossenses capítulo 3, e ele vai dizer: já que vocês morreram para vocês verem, já que vocês morreram para essa vida, agora comecem a pensar nas coisas do alto. E parece que a gente está tão empolgado, a gente está amando tanto as coisas dessa vida, que a gente tem esquecido do Evangelho, que a gente tem esquecido que Jesus vai voltar, que a gente tem esquecido que esse Cristo, um dia Ele vai raiar sobre as nuvens e Ele vai buscar a igreja. Eu creio que um grande avivamento virá. Eu creio que assim como vários avivamentos aconteceram no decorrer da história, País de Gales, Rua Azusa, tantos outros avivamentos que aconteceram quando homens se levantaram, os moravianos, o grupo de oração, de 100 anos que eles começaram a orar, começaram a enviar missionários. Então eu creio que nos últimos dias o Senhor irá causar um avivamento na nação brasileira, e a igreja do Senhor, nós estaremos preparados para viver esse avivamento, porque esses últimos dias nós iremos entrar na presença de Deus com arrependimento. Temos que nos alinhar com a palavra de Deus, voltar a viver uma vida de oração e devoção, voltarmos a temer a Deus e amá-lo. Talvez Deus queira fazer um avivamento na nossa família, talvez Deus queira fazer um avivamento no seu trabalho, na sua escola, mas Ele precisa de que você esteja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Talvez o nosso maior objetivo de início seja viver um avivamento individual, viver um avivamento íntimo, de intimidade, de devoção ao Senhor, e depois nós começaremos a viver um avivamento coletivo, onde todo o povo, toda a igreja, porque irmãos, quando o avivamento acontecia, não era só a igreja que participava do avivamento. O avivamento era tão poderoso que os bares fechavam, que o comércio melhorava, que a criminalidade diminuía. Quando o avivamento vem, a palavra do Senhor diz que o reino do Senhor, ele vem à terra, e quando ele se estabelece aqui, as coisas começam a ficar diferentes, irmão. Então o avivamento em Pentecostes é isso. Quando o avivamento do Pentecostes veio naquele lugar, de início nós conseguimos ver o poder extraordinário do derramamento do Espírito de Deus sobre aquele povo, e vidas foram transformadas, vidas foram alcançadas, vidas foram restauradas pelo poder do Evangelho. Deus ele não precisa de muita gente para fazer um avivamento. Na maioria das vezes ele só usou alguém, uma pessoa, cheio do Espírito Santo. Quantas vezes na história do avivamento Deus usou uma multidão para fazer um avivamento? Imagine uma igreja cheia do Espírito. Se Deus ele pode usar um homem para avivar uma nação, imagina uma igreja cheia do Espírito. O que é que uma igreja cheia do Espírito Santo pode causar na sociedade, irmão? Tudo que você imaginar, uma igreja cheia do Espírito Santo pode ocasionar na realidade da sociedade. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos ser cristãos cheios da presença de Deus, que possamos ser crentes verdadeiros, e que possamos voltar
o nosso coração a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Vou encerrar. Eu queria que você baixasse a cabeça e fechasse seus olhos. Você fizesse a sua oração. Você quisesse ajoelhar onde você está. E você vai começar a fazer essa oração ao Senhor de arrependimento. Faça a sua oração, não espere por mim. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, nós queremos provar mais uma vez, nós queremos ser cristãos pentecostais, cheios do teu Espírito. Senhor, nós queremos arrepender pelos nossos pecados. Senhor, leva-nos a um verdadeiro arrependimento, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Pai, no nome de Jesus, que possamos sair daqui, Senhor, arrependidos, que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração rasgado diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, aviva-nos como igreja, enche-nos do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ser abençoado nesta tarde. Dá um forte aplauso ao Senhor de pode ser melhor. Dá glória a Deus a Ele. Você está. Queridos, obrigado pela palavra. Ao desafio, amém? 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 Lá atrás, amém? Há um grande desafio. Qual é o desafio? Vivermos o Pentecostes. O Senhor está nos convidando para dar uma agitação, abalar o céu e a terra. E o resultado vamos ter salvação, cura, restauração, temor a Deus, arrependimento. Então, coloca teu pé na roda do avivamento. Coloque seus pés dentro da geografia do Pentecostes. Nós vamos daqui a pouco fazer uma oração final, aquela Deus, vem cá. Velho, tudo bem, velho? Não, eu não disse nada, velho. Avivamento aqui pegado. Nós vamos ofertar a Deus, avisando que o jantar para casar é dia 20 de junho, às 19 horas. Inscrição no final do culto, a equipe está lá para fazer a inscrição para o jantar para casais. Tem alguma coisa mais? Sexta-feira, ceia, domingo, os 13 temos Santa Ceia, das 10 da manhã, 5 da tarde, 7h20 da noite. Amém ou amém? Sexta-feira, nós temos aqui, aliás, sexta tem oração de mulheres, oração dos homens. E eu vi falar que vai ter um filme essa semana, mas só que não tem ninguém para avisar, não sei. Procura redes sociais e. O senhor sabe, é? Graças a Deus. Sexta-feira, às 7 horas, a gente vai ter um filme aqui para toda a igreja que quiser participar, tá? No final, eu vou estar vendendo aqui R$5, tá certo? E também sobre a nossa conferência, o último lote está finalizando. Eu acredito que 90% dos ingressos do último lote já estão vendidos. Se você quiser garantir o seu ingresso no preço promocional de R$35, me procura também no final, vou estar aqui do lado, e você faz a sua inscrição. Dia 24 e 25 de junho, conferência Fly, mais alto. O Senhor tem um chamado para um lugar mais alto com sua presença. Amém? Irmãos, essa conferência
realizada pela Rede Jovem, mas está vindo pregadores muito bons. Então não será um evento só para a Rede Jovem, eles vão liderar, mas toda a igreja deve participar dessa conferência. Vai valer a pena pelo nível e palavra profética que teremos esses dias. Amém? Sexta-feira, oração dos outros, dia 26 de junho desse mês, congresso em obras. Todos os outros estão convidados. Convida um amigo seu, um parente, um amigo, um colega, um irmão, e vem orar, para ver o avivamento da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Pode vir 37 acima e 37 abaixo, em nome de Jesus. Oh, Deus. Pai, recebe nossas ofertas. Nós queremos consagrar a nossa gratidão a Ti e reconhecer que Tu és aquele que nos tem abençoado. Recebe agora a nossa oração do dízimo. Sim, irmão. Chegou hoje, ó, lá atrás. Está vendo aquelas caixas ali? São os novos 3 anos do missionário para botar lá atrás. Chegou. Comprei. Já está pago, em nome de Jesus. Já está pago. Já está pago, graças a Deus. O que vamos comprar essa semana? O que? É uma peça chamada aquário. É para botar o baterista dentro. Porque tem os bateristas aqui, que o negócio é sério. Então, a gente vai prender ele agora. É uma peça de vidro, de acrílico. Estamos comprando e deve chegar esses dias aí. Para Deus colocar. E se fizer muito barulho, até do aquário eu fecho e fica dentro. Oferte ao Senhor. O que aconteceu onde foi? O que aconteceu com a paixão? QR Code. Está ligado a tela? Coloca o QR Code na tela, por favor. Na mídia. Colocou? Sabe, menino bom. O melhor é o que eu sou, o melhor é o que eu
Precisamos entender que o pentecostalismo é para ser vivido. Quando se fala, eu sou pentecostal, se fala dessa linha que ele acabou de pregar, onde o Espírito Santo é responsável pela ação da igreja, pelo modelo da igreja, pelas atitudes da igreja, na vida de cada discípulo, de cada crente. Então não sai desse lugar pela sua vida independente, mas sai desse lugar sendo Espírito Santo. Foi prometido que você viria sobre a vida de todos nós, e é isso que eu quero. É isso que eu quero. Senhor, aí, fecha seus olhos agora e vai dizer: Espírito Santo, me enche. Bota da minha cabeça para os meus pés. Se falta temor, ele vai colocar temor. Se falta arrependimento, começa a se arrepender. Se falta generosidade, começa a abrir teu coração, começa a abrir a tua vida. E talvez você diga: pastor, eu posso participar disso. Olha, talvez você não se converteu ainda. O segredo é se converter. O Espírito Santo trabalha na salvação. Quando o Pentecostes começou a acontecer, um dos grandes sinais foi a multidão de gente que se rendeu a Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e abraçou a nova vida. Se você está aí e quer entregar sua vida a Jesus, deixe o dia de Pentecostes, dessa semana do Pentecostes, e que a igreja brasileira estava dizendo: o Pentecostes é uma verdade, o Pentecostes é uma verdade. Se tem alguém que tem que entregar sua vida a Jesus, sai pelo lugar que está aqui. Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Alguém que deseja dizer: pastor, eu não quero ficar fora desse Pentecostes. Por isso que eu entrego minha vida a Jesus. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero entregar a Jesus a minha vida. Ao Deus, meu amor. Ao Deus, levanta a sua mão aí quando você chama. Me chama, Espírito Santo.
Dá um aplauso ao Senhor. Vamos orar. Vá para casa assumindo o seu papel dentro do movimento pentecostal. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vamos orar. Se tem alguém aí que conhece a família dessa garota, ela está vendo por aqui por Vila Rica. Todo dia ela entra aqui dezenas de vezes e a gente não tentou, não conseguiu localizar a família. Então, se você a conhece ou conhece a familiar, nos procura para a gente tentar fazer algo. Amém? Nós temos um ano que está residindo aqui na igreja e vivia também assim, está sendo cuidada por médicos, psiquiatras, psicólogos. Toda semana o psicólogo vem, ela está, graças a Deus, bem melhor. Ela se batia muito, mas graças a Deus já parou essa fase. O psicólogo também ontem, toda semana vem, está sendo tratada. E daqui a dia nós queremos apresentar a igreja totalmente curada. E a gente, para fazer alguma coisa, tem que saber chegar em alguns lugares. Então, se você conhece, nos ajuda a procurar família e tentar agir pelos meios legais. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo consolide este mover pentecostal neste lugar, na minha vida, na tua vida, em nossa vida, em Jaboatão, em Pernambuco, no Nordeste, na nação brasileira, hoje, até o grande de Cristo. E os pentecostais dizem amém. Cumprimento seu irmão, Pai da bênção. Domingo ceia aos 3 horários e 7h30, 7h15, 7h30, próximo culto até às 8h30. Deus abençoe. Olá. Vamos prover o fogo, meu sacrifício sou. Deus proveu o Espírito.
abraço, Pai. 7h20, começaremos o próximo culto até 8h30. Deus abençoe. Beijo no coração. Até breve.